Na primeira parte da nossa entrevista com a pastora Jurema, nós conhecemos um pouco da sua infância, sobre o magistério, como ela começou a dar aula, como ela iniciou a sua vida na vida cristã, no seu conhecimento e encantamento com Cristo. Conhecemos o seu lado como professora e do magistério nós fomos ao ministério. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a sua vida cristã, sobre o seu interesse pela fé e falando um pouco sobre a sua missão como missionária. Pastora Jurema, eu gostaria que você me relatasse um pouco de como que foi o início da sua vida como pastora, como evangélica, como você conheceu o pastor André? Osana, a vida cristã e o chamado, ele entrelaça. E a gente começa a perceber que algumas coisas vão trazendo uma novidade na nossa mente, no nosso coração e no nosso desejo. E como professora, eu já tinha o desejo de fazer o bem ao próximo. Como eu disse para você, eu era apaixonada. E essa paixão diz respeito ao ser humano. E isso, dentro da própria catequese, eu tinha o desejo de dar mais para os meus alunos, sabe? Lá na catequese. E com aquela minha mestra que eu tinha, a professora Luísa, eu sempre estava conversando com ela e dizia: eu tenho vontade de dar mais, eu tenho vontade de dar mais de Deus para os meus alunos. Eu quero ter esse mais de Deus. E foi aonde que lá, dentro da escola, convivendo com pessoas de outras denominações que tinham assim uma abertura da Bíblia, das revelações bíblicas, aquilo foi me motivando e foi me trazendo desejos que eu não sabia bem como expressar na época, mas eu sabia que eles estavam ali, que eles existiam, sabe? Então eu fui à busca, mas eu devo isso ao meu pai. Porque o meu pai não era muito de falar desse desejo que ele tinha também. Mas ele tinha. E um dia ele vem e me traz essa palavra, sabe? Do desejo espiritual que ele tinha e que ele foi buscar. Sem que nós soubéssemos, sozinho, ele foi buscar. E ele trouxe essa novidade de vida. Ele disse: olha, eu quero levar vocês para conhecer uma maneira diferente sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. E nós fomos, acompanhá-lo. E foi aonde eu me encontrei. Não que eu não tivesse Cristo, mas eu me encontrei de uma forma diferente a um evangelho que eu tanto estava buscando e desejando, sabe? Eu acho que é um complemento daquilo que eu já fazia, daquilo que eu já tinha. Eu não posso dizer que eu vivia uma fé errada, eu não vivia. Eu vivia uma fé genuína, pura, de amor, de desejo de fazer o melhor. Então essa fé eu já tinha. Mas aquilo que eu comecei a conhecer, ela completou tudo aquilo que eu desejava. A minha fé, o desejo de conhecer Jesus e de saber aquilo que Ele tinha para a minha vida, completou-se naquele momento. Pastora, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a sua vida com o pastor André. Como é que foi o início e o que trouxe vocês a Campo Mourão? André, quando ele chegou à igreja, onde eu servia a Deus, eu já estava lá já há um bom tempo, já estava mais madura na fé. De repente chega o André, aquele moço desejoso de Deus também, de conhecer a Deus, e se converte, dá o coração dele para Jesus, que foi uma época muito bonita da vida dele, no momento na igreja que nós vivíamos, a nossa juventude, É muito bom ser jovem. E nós estávamos vivendo aquele momento bonito de juventude. E eu era uma jovem muito ativa. Eu pregava na igreja, eu pregava nos lares. De alguma forma eu estava sempre envolvida em levar a mensagem. E o tempo foi passando, nós fomos nos conhecendo. Eu digo que Deus me trouxe ele de presente. E eu digo que eu sou o presente dele também, que estava aguardando ele ali, E nós então nos conhecemos e namoramos, 1 ano de namoro, noivado. Nos casamos com a bênção dos nossos pais, com a bênção dos nossos irmãos na igreja e tenho certeza com a bênção de Deus. E foi tudo muito bom, muito bonito, sabe? Simples, mas muito bonito e muito rico. Pastora, nesses 23 anos de Campo Mourão,
Eu gostaria de saber, vocês começaram uma igreja, vocês cresceram, você se tornou uma grande missionária, uma grande liderança na nossa cidade. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre as suas viagens internacionais, pregando o Evangelho em outros países. Queria que me falasse um pouco sobre isso. Bom, grande missionária, é palavra sua. A grande verdade, quando nós viemos para Campo Mourão, Osana, nós já tínhamos aqui uma igreja constituída, um grupo de irmãos que se reuniam. Não tínhamos uma igreja construída, mas já tínhamos um começo, né? Viemos porque já tinha esse começo e faltava um pastor para estar liderando. Então o André foi convidado. E claro, o André é convidado, né? A família junto, convidada também. E nós aqui conhecemos pessoas maravilhosas, pessoas que estão conosco, que fazem parte aqui da cidade, que também são pessoas importantes na cidade e que desfrutaram desse tempo de harmonia com a gente e que fizeram com que a igreja crescesse. Tá? Nós, mas eles junto conosco, nós fizemos com que essa igreja, com que essa mensagem crescesse. Deus realmente nos abençoou. Eu estive fora do país, estive na Suíça, estive em Zurique por 2 vezes, fui convidada pela igreja de Zurique a estar ministrando lá, 20 dias ministrando. Tive a oportunidade de ir até a Alemanha fazer um trabalho também lá, numa residência. E depois, pela 2ª vez, no ano seguinte, voltei a Zurique, estive em outros lugares da Suíça, fazendo um trabalho com famílias, e foi um tempo muito bom também, muito importante. Esse tempo, eu digo de Zurique, onde estive também lá na Itália, e estive na Alemanha, visitando esses países, conhecendo a cultura e conhecendo pessoas, brasileiros lá, principalmente trabalhando com brasileiros. Foi um tempo que me abriu a mente para conhecer um outro país, uma outra realidade, uma nova história, e de ver o nosso país ali presente, dentro de uma outra realidade. Um país muito lindo, coisas lindas, maravilhosas, estruturas fenomenais. Todos que vão, conhecem e maravilham-se de tudo aquilo. Mas que também existe ali a dor, a tristeza, a solidão. Existe também ali a necessidade da busca de Deus. E mesmo que nós estejamos vivendo um tempo assim, com tanta dor, com tanta perseguição, mesmo assim nós saímos para fora e respiramos a liberdade. Essa liberdade, ela é preciosa e nós precisamos desfrutá-la minuto a minuto. Conhecer essa grande mulher é maravilhoso, porque com ela nós aprendemos que além da fé, o grande amor é aprender a compartilhar, a ensinar, a viver, a dividir. E dividindo, nós somamos. Eu tenho certeza que foi gratificante saber um pouco mais da pastora Jurema Portes. Assim como eu fiquei encantada, você também ficou.